Olá, irmãos, mais um vídeo no canal Códigos da Bíblia e hoje nós vamos falar sobre a função da lei. Qual a função da lei? A gente já sabe que a lei não salva. Quem já tem uma caminhada cristã já sabe que a lei ela não tem função salvífica, mas ela tem uma função na história da igreja, na história do povo de Deus. E a gente vai ver hoje qual é a função da lei. Então, o primeiro texto que eu quero trazer aqui à nossa mente é Romanos 4,15. Então, em Romanos 4,15 diz assim, porque a lei suscita a ira, mas onde não há lei, também não há transgressão. Olha só, aqui Paulo diz que aonde não há lei, não há transgressão. Então, em Romanos 5,13, Paulo vai falar algo parecido, olha só. Porque até ao regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Ou seja, ele não é levado em conta, ou seja, é como se a pessoa não pudesse ser julgada quando não existe lei. Mas em 1 João 3,4 diz assim, todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Então aqui em 1 João 3,4 ele está dizendo que o pecado ele é a própria transgressão da lei. Então, tendo em vista aqui que em Romanos 4,15 e Romanos 5,13 ele falou que quando não existe lei também não existe pecado, e só abrindo um parênteses aqui, eu defendo quando ele fala que até o regime da lei, quando Deus revelou a lei em tábua de pedra para Moisés, certo? Porém, eu sou do time que defende que Deus já vinha ensinando a lei dos 10 mandamentos, né? O que ele escreveu nas tábuas de pedra, não do livro da lei, mas dos 10 mandamentos. Ele já vinha ensinando desde o Gênesis, desde Adão, desde Caim, Abel. Por que eu digo isso? Porque olha como ele se dirige a Caim, quando Caim tenta matar Abel. Gênesis 4,7, olha como ele se dirige a Caim. Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O teu desejo será contra ti, mas cumpre a ti dominá-lo. Quando Deus fala para ele que o pecado jaz à porta, é porque Deus já sabia que no coração dele ele estava intentando matar o próprio irmão. E ele diz que o pecado jaz à porta, e ele diz assim, né? O teu desejo será contra ti. Qual o desejo? O desejo de matar o irmão dele. Mas cumpre a ti dominar esse desejo, cumpre a ti dominá-lo. Ou seja, ele já está falando que do não matarás aqui. E em Gênesis 39, quando José é tentado ali pela mulher do Potifar, ele também mostra que ele conhecia a lei. José muito antes de Moisés, por quem foi dado a lei, né? Aconteceu que depois destas coisas, a mulher do seu senhor pôs os olhos em José e disse, deita-te comigo. Ela queria adulterar com José. No versículo 8 e 9, olha o que José fala para ela. Ele, porém, recusou-se e disse à mulher do seu senhor, tem-me por mordomo meu senhor, e não sabe do que há em casa. Tudo que tem me passou ele às mãos. Ele não é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porque és sua mulher. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Olha só que ele já tinha na consciência dele do pecado do adulterar, né? Como eu cometeria tamanha injustiça pecando contra Deus? Ele está falando que ele pecaria contra Deus. Ele nem falou que ele pecaria contra o senhor da casa, que era o Potifar no caso. E em Gênesis 26, versículo 5, está escrito assim, porque Abraão obedeceu a minha palavra, guardou os meus mandados, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Isso mostra que desde o Gênesis, Deus já ensinava a ele sobre os 10 mandamentos, não sobre o livro da lei. O livro da lei foi especificamente para o povo de Israel. Quando eles saíram do Egito, Deus deu leis para eles, estatutos sobre civis, né? Como eles viveriam em sociedade. Porém, os 10 mandamentos, ele já vinha ensinando desde o Gênesis, porque a Bíblia mostra vários textos, como eu li agora,
que os 10 mandamentos já vinham sendo ensinados a eles. E uma prova é que se havia pecado é porque havia lei, porque Moisés, só que ele não havia dado ainda a lei oficialmente em tábuas de pedra como ele fez lá para Moisés. Porque como a gente viu em 1 João 3,4, o pecado é a própria transgressão da lei. E em Romanos 4,15 e em Romanos 5,13 ficou claro que sem lei não existe pecado. É como que a gente vai ser acusado de uma coisa que ninguém disse se é pecado ou não, entendeu? Agora fica fácil da gente saber o que é certo e o que é errado, né? Porém, eles lá no início da civilização do mundo não tinha como saber se Deus não ensinasse para eles, entendeu? E qual seria então a função da lei? Vamos ver lá em Romanos 3,20 e em Romanos 7, para a gente ver qual é a função da lei. Então aqui em Romanos 3,20 a gente vai ler o seguinte texto: visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Olha só, ele está dizendo aqui que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. A justiça não vem pela lei, mas o conhecimento do pecado vem através da lei. Olha, por exemplo, Romanos 7:7. Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado senão por intermédio da lei. Pois não teria eu conhecido a cobiça se a lei não dissera não cobiçarás. Ora, ele mesmo está dizendo aqui que ele não teria conhecido a cobiça se a lei não dissera não cobiçarás. Por quê? Porque o homem é ignorante. O ser humano é ignorante. Ele não vai saber. Tantas pessoas fazem tantas coisas erradas e dizem que, às vezes até na igreja, a pessoa faz coisas erradas e diz: ah, isso aí não tem nada a ver. Eu lembro de uma jovem da igreja que ela confessou para um amigo que ela queria trair o marido dela. E como o amigo dela sabia que ela era da igreja, ele perguntou: mas irmã, isso não é pecado? Aí ela falou assim mesmo: é, irmão, mas ainda bem que eu não estou debaixo da lei, eu estou debaixo da graça, né? Se eu estivesse debaixo da lei, aí sim eu seria condenada, mas como eu estou debaixo da graça, né? Olha a mentalidade dela, nessa confusão de lei e graça, né? E tem linhas teológicas, né? Tem linhas de ensinos por aí, eu já vi algumas, que eles dizem que tu pode fazer qualquer coisa, que Cristo já morreu por ti, até pelos pecados que tu ainda vai cometer, mesmo voluntariamente. Então isso é um absurdo. Então vou dar um exemplo aqui com a lei civil, por exemplo. Uma pessoa, quando ela comete uma infração de trânsito, ela é punida dentro do rigor da lei de trânsito. Quando ela comete algum crime que é prescrito como lei naquele país, que é prescrito como um ato infracional de alguma coisa, a pessoa vai ser punida no rigor da lei. E aí ela passa a estar debaixo da lei. Assim mesmo a lei de Deus. Você não está debaixo da lei quando você passa a obedecê-la. Não é que ela se torna inexistente, ela se torna anulada. Não. Quando você passa a obedecer os mandamentos de Deus, você sai debaixo da lei automaticamente. A graça te alcançou. Mas se você passar a transgredir de novo a lei, você não está mais debaixo da graça, você volta para baixo da lei de novo. Isso é uma verdade. Olha como Paulo fala aqui. Romanos 7:1, ó. Porventura ignorais, irmãos, pois fala os que conhecem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem toda a sua vida. Ora, Paulo está falando aqui para a igreja de Romanos. Jesus já havia morrido, ressuscitado. Paulo está ensinando sobre a lei aqui em Romanos. Muitas pessoas ignoram isso. Então ele diz que a lei tem domínio sobre a vida do homem a vida toda. Que lei? Os 10 mandamentos. Olha o que ele está falando. Ora, a mulher casada está ligada pelo marido, está ligada pela lei ao marido, enquanto ele vive. Mas se o mesmo morrer, desobrigada ficará da lei conjugal, de sorte que será considerada adúltera, se vivendo ainda o marido unir-se com outro homem. Porém, se morrer o marido, estará livre da lei. Percebeu como ele está falando aqui do não adulterarás? Então, em 1 Timóteo 1:8 e 9 está escrito assim, ó. Sabemos, porém, que a lei é boa, se alguém dela se utiliza de modo legítimo. O que significa se utilizar de modo legítimo? Utilizar dela da maneira certa.
Por exemplo, se alguém está falando que a lei salva, ele está usando a lei de modo ilegítimo, porque a lei não salva ninguém. Agora, se ele disser que a lei é para nós termos um parâmetro do que é pecado e não é pecado, como ele fala em Romanos 3:20, Romanos 7 e 8, aí a gente está usando a lei de modo legítimo, no pleno lugar dela. Versículo 9, ó. Tendo em vista que não se promulga a lei para quem é justo, mas para transgressores, rebeldes, irreverentes, pecadores, ímpios, profanos, parricidas, matricidas, homicidas, impuros, sodomitas, raptores de homens, mentirosos, perjuros, e para todo quanto se opõe à sã doutrina, segundo o evangelho da glória de Deus bendito, o qual fui encarregado. Percebeu? A lei foi feita para pecadores. Pecadores vão ser julgados por essa lei, que é os 10 mandamentos, entendeu? Então, quem é pecador está debaixo da lei, sim. Agora, quem não é, está debaixo da graça. Ele saiu debaixo da lei. Agora, se ele voltar a pecar, ele volta de novo para baixo da lei automaticamente. Em Romanos 6:23 está escrito assim: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então, o salário do pecado é a morte. Lá em Tiago 1,15 ele diz que o pecado, uma vez consumado, gera a morte. E em 1 Coríntios 15:56 ele diz que o aguilhão da morte é o pecado e a força do pecado é a lei. Então, quer dizer, o aguilhão da morte é o pecado e a força do pecado, o que dá força ao pecado para ele ter legitimidade para matar o homem é a lei. O que legitima o pecado a matar o homem é a própria lei. É por isso que Paulo chama lá em 2 Coríntios 3 de ministério da morte, gravados em tábua de pedra, porque ela legitima o pecado a te matar. Porque se a lei não existisse, o pecado não ia conseguir te matar, tu ia viver pecando para sempre e não ia ter consequência nenhuma, entendeu? É por isso que Paulo fala em ministério da morte em 2 Coríntios 3. Então é isso, pessoal, o vídeo de hoje que eu queria trazer sobre essa questão da função da lei, né? Que é mostrar para o ser humano a questão do pecado, né? Ela não serve para salvar, e sim para mostrar, como a gente viu aqui nesse estudo hoje. Fiquem todos com Deus e a gente se vê no próximo vídeo, pessoal. Até mais.